O Centro de Influência de Mossoró surgiu a partir da iniciativa da Igreja Adventista do Alto da Conceição. Por lá, um prédio foi construído ao lado da igreja com um objetivo claro: servir a comunidade. Acompanhe agora essa história. Sabe quando você chega num lugar desconhecido, que o máximo de informação que você tem é aquela que alguém contou, as pesquisas pela internet, vídeos, fotos? Essa era a minha relação com Mossoró, porque foi chegar por aqui que tudo mudou. E mudou rápido, em poucas horas eu já me senti em casa, fui bem recebido por pessoas que eu nunca encontrei. Mas deixa eu contextualizar para você então, eu estou em Mossoró, é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, e este daqui ó, é o espaço da Praça da Convivência, eu gostei bastante. Por aqui são mais de 278 mil habitantes, isso segundo os últimos dados do IBGE, são 174 anos de história. E você pode pensar, bom, é mais uma cidade do interior. Que nada, ela é destaque nacional na produção de sal e também tem forte atividade na área petrolífera. Você pode pensar também, o Lucas foi para lá, vai falar um pouco sobre essa questão, de fato renderia uma pauta, mas quem sabe um pouquinho mais para frente, porque eu vim falar de um outro assunto que está sendo destaque. É um centro de influência que serve alguns trabalhos, alguns serviços para a população de forma gratuita. E a gente vai para lá poder conhecer. E eu falei que a cidade era acolhedora, né? E de cara você percebe que tudo é de muito bom gosto e aos poucos a movimentação começa. São médicos, voluntários, a população que é atendida. É que esse centro de influência nasceu há pouco tempo, fruto de um sonho que foi colocado no coração. Sabe de quem? Nesse mesmo tempo que você começou já a pensar, a ideia já foi vindo, centros de influência, como é que vai fazer? Isso já começou na sua cabeça acontecendo, já voltando de Brasília, né? Lucas, eu sou muito empreendedor, eu empreendo desde os 12 anos, nós somos empresários em Mossoró, no ramo de postos de combustível. Eu trabalho desde muito cedo. Na minha cabeça eu visualizo os negócios. Quando eu quero botar um negócio, e tem os autores da administração, os autores dessa área de logística, de administração, sempre dizem que um negócio ele só está pronto quando você fecha o olho e vê ele na sua cabeça, né? Eu quero dizer a você, cara, que quando eu comecei a maquinar isso, eu comecei a visualizar isso aqui agora como está. O que você viu ontem, o que você está vendo aqui, eu vejo isso na minha mente quando eu oro, quando eu fecho o olho sempre. Eu já vi isso aqui aberto, essas portas, os consultórios, as pessoas chegando, isso aqui eu consigo ver, porque isso está pronto dentro de mim, sabe? Só faltava realmente colocar em prática. E o grande Deus manda as coisas, eu acho, com certeza, tudo na hora certa. A igreja estava construindo já esse prédio, né? Só que seria um prédio para a igreja, seria as salas das crianças, seria um auditório para a igreja, entendeu? Seriam salas que iam usar para depósito, uma sala para os desbravadores, uma sala para as dorcas, né? A asa, como toda a igreja tem lá as salas. E nós começamos a conversar com a comissão da igreja, com o pastor, por que não essas salas de baixo se tornarem uma clínica? Por que não começarmos a atender? Olha, Lucas, uma vez eu fiz uma pergunta ao pastor, se a igreja fechar hoje, se a nossa igreja fechar hoje, o que é que esse bairro faria? Se nós virássemos um supermercado nessa esquina, se nós virássemos um depósito, se nós virássemos uma farmácia, se nós virássemos o que quer que fosse, as pessoas sentiriam falta, entendeu? Porque se você não está fazendo algo diferencial no local onde você está inserido, então você não tem um porquê, não é? É igual uma empresa, igual o seu negócio, o meu negócio. Se eu fechar meu posto hoje no bairro que eu estou, vai fazer falta para alguém? Se não fizer falta para ninguém, eu não estou fazendo nada além do que vender combustível. Então, a gente começou a pensar dessa forma. Olha, no Centro de Influência, nós servimos vários serviços. O principal deles é o alimento espiritual, que nós temos todas as quartas-feiras, que essas famílias elas estão sendo acompanhadas desde agosto. Em
Em relação aos atendimentos, nós temos lá diretamente no centro mesmo, nós temos fisioterapia, temos psicólogo, temos médico pediatra, enfim, algumas áreas da saúde, as que mais necessitam, digamos assim, para depois, num segundo momento, pacientes, pessoas que estão com necessidades mais específicas, nós convocarmos essa segunda turma. Nós começamos esses atendimentos semana passada. E a estrutura é assim, é um prédio de 3 andares. No primeiro andar ficam os consultórios, psicólogo, dentista, clínico geral e outras especialidades. Já no segundo, é direcionado para a sala das crianças. E lá no terceiro, um espaço para encontros e programações. Eu vim para o clínico geral, sabe? Para fazer uma bateria de exame, que sempre eu faço, todos os anos, sabe? Importante. É muito importante. Eu estava precisando e fui super atendida, muito bem atendida. Isso que eu ia perguntar, a senhora saiu recente agora aqui da consulta, já estou vendo que está com a receita aqui na mão. Como é que foi esse momento? Foi ótimo, a médica é maravilhosa, super atenciosa, gostei muito dela. Não paga, é especialista, bom, né? É muito bom ter as coisas assim, né? Pra gente consultar e ver a vida, né? Saudável, essas coisas. Faz parte, porque a gente às vezes espera ainda pelo SUS muito tempo e às vezes a gente tem uma consulta assim que é mais fácil, aí tudo dá certo, né? Sempre que pode? Sempre que pode, tô sim. Sim, achado, porque eu tô vendo que a senhora sempre tá voltando aqui. Tem gostado então, né? Demais. A igreja fora essa aqui só se for do céu. Sinceramente. Eu sou realista, eu tô dizendo a verdade. E como que é o atendimento, as pessoas te recebem? Muito bem. Todo mundo, tudinho aqui recebe a gente muito bem, né, Elizabeth? Demais. Não tem besteira, não são orgulhosos. Eu já fui para a igreja que são muito gente orgulhosa, falando nem com a gente. E a daqui é uma maravilha. E todo esse atendimento de qualidade foi contado por quem de fato usufrui. É de graça, é um propósito diferente. E quem também entendeu isso foram os especialistas que ofereceram o serviço e que não cobram nada por isso. Então, meu trabalho aqui, eu sempre digo que meu trabalho é a porta de entrada, de acesso ao serviço, né, ao centro, tendo em vista que todas as pessoas que quiserem ter acesso aos serviços ofertados aqui têm que passar por mim. Por quê? Porque eu faço o cadastro dela, vejo as demandas dela, conheço a realidade da família, né? Vou conhecer as necessidades, a questão de casa, de moradia, a questão de família, de conflitos. Então eu identifico todas essas demandas e após identificar essas demandas eu vou distribuir para qual atendimento ela deverá ser encaminhada. Então, assim, o serviço social, ele é uma porta de direito, de garantia de direito. Eu digo muito assim, ele viabiliza o direito dos usuários que são assistidos aqui pelo centro. Aqui é um local, acima de tudo, de acolhimento, né? A gente está aqui para acolher a população, o público que realmente é mais carente, necessita do atendimento, da escuta. Muitas vezes é apenas uma escuta que eles precisam, entendeu? Então, assim, isso aqui, para mim, eu nunca vi. Eu tenho 30 anos e eu nunca vi algo nem parecido, né? E é isso, o Centro de Influência está de portas abertas a toda a população de Mossoró. A maior motivação é estar servindo a Deus, em primeiro lugar. E com isso eu vejo que a população daqui, do bairro que está localizado o Centro de Influência, ele precisa do acolhimento que não tem. Eles não têm a saúde bucal, precisa ser bem tratada. Então, hoje a gente já fez alguns atendimentos, dando o primeiro passo, ensinando como é que escova, como é que faz a higiene e que precisa fazer todo o tratamento. Não adianta não ir ao dentista em ano ou demorar muito tempo, mas que ele venha fazer o tratamento completo. É tanto que a gente está oferecendo aqui todos os procedimentos que dá para fazer dentro do consultório. Que o centro dá para oferecer. Para o Samuel, esse ato tem um sentido diferente. A história da sua família se passa aqui na igreja.
E hoje, muito do que se tem nesse consultório foi uma doação do dentista e que hoje é voluntário. E oferecer o mesmo atendimento que a gente tem no nosso consultório, oferecer para a população de graça, isso aí não é gratificante demais. Isso a gente só agradece a Deus, é o que eu tenho que agradecer. Poder oferecer o que eu ofereço aos meus pacientes dentro do consultório, atender do mesmo jeito, com o mesmo atendimento, o mesmo carinho e oferecer as mesmas coisas. Anoiteceu bem rápido por aqui. As atividades nos centros de influência de Mossoró já estão quase chegando ao final, mais um dia de hoje, porque amanhã tem muito mais. E não sei se você percebeu bem aqui na fachada, está escrito Igreja Adventista do Sétimo Dia. É porque de fato é. Estamos aqui no Alto da Conceição. E hoje é quarta-feira, dia de culto, e algo muito especial vai acontecer e eu vou ter a honra de acompanhar bem de perto. Mas não só acompanhar, eu vou compartilhar com você. Não era diferente do que você conhece. Nós escolhemos, quando nós decidimos começar a reunir as famílias, que nós pensamos em algum dia da semana, né? Essa reunião poderia ser numa sexta, que geralmente tem os PGs, essa reunião poderia ser numa segunda, numa terça, mas eu conversando com o nosso pastor na época, e eu disse, pastor, vamos reunir as pessoas no culto de quarta-feira. Porque a gente, além de fazer um trabalho com a comunidade, vamos estar fomentando o nosso culto de quarta-feira, porque era um culto que às vezes é um pouco mecânico ali, né? E é triste, e vem pouquinhos irmãos, e muito problema, e eu queria trazer que aquele culto de quarta-feira fosse um culto de bênção, que você pudesse vir para quarta-feira, não mais se lamentar tanto, mas relatar uma bênção que você já recebeu. E a ideia do culto de quarta-feira foi essa. Foi torná-lo realmente diferente do comum que já se vê nas nossas igrejas, né? E hoje nós temos um culto de quarta-feira, às vezes com mais pessoas do que no sábado de manhã. Você viu, né? A nossa igreja, a nossa nave são 300 lugares e já tivemos quartas-feiras aí com 200 pessoas, entendeu? Ontem nós tínhamos 70, quase 80 famílias. Cada família traz 2 pessoas no mínimo, 3, né? Então, você pode pensar que ali nós tínhamos ontem 200 pessoas e, se você registrou, nós tínhamos 60 crianças. Você está entendendo o que é você trazer 60 crianças da comunidade para dentro da igreja? E para receber uma palavra, aí recebe um lanche, recebe lá aquele brinde e foram orientadas com relação aos cuidados odontológicos. Lucas, nós tivemos depoimento de crianças que nunca tinham tido uma escova. Você sabe o que é isso? Crianças de 7, de 8 anos, de 6 anos, de muita periferia, muito pobre, que nunca escovou os dentes. Entendeu? Nós atendemos ontem um rapaz, você viu, um rapaz de seus 20 e poucos anos, que nunca foi um dentista. Foi ontem, na igreja, no centro de influência. Então, eu acho que isso é muito gratificante. Isso é emocionante mesmo. Nós temos na Bíblia a orientação de que a comunidade deve ser atendida pela igreja, né? Então, nós precisamos ser relevantes. E é muito importante uma igreja que é relevante para a comunidade, tendo em vista as necessidades da comunidade. Então, hoje, a igreja ela abre todas as tardes para atender as necessidades dessa comunidade. E hoje foi dia de entrega de cesta básica. O culto de quarta-feira acontece normalmente com muito louvor, pregação e interação dos membros com as visitas. De fato, todo mundo se sentindo em casa. E no final, esse presente foi entregue. E também foi preparado um lanche para cada um. Esse projeto é um projeto muito bom para o pessoal da comunidade do Alto da Conceição, né? Porque é a distribuição da cesta básica, as crianças também têm os seus lazeres lá em cima, né? Depois do primeiro andar já todo pronto, dentista, muito bom, psicólogo, vários atendimentos, né? E é o que a gente pode agradecer por esse mutirão, né, que está vendo
aqui na igreja adventista, né? E enquanto o culto acontecia, as crianças estavam num outro espaço tendo atendimento bem diferente. Elas estavam aprendendo tudo sobre saúde bucal com especialistas que são estudantes do curso de odontologia. É que escovar os dentes é importante. E é uma vez ao dia só? Não, 4 vezes. O que você ganhou aí que eu vi que tá alguma coisa na mão? Um kit para escovar os dentes. O que você achou da programação hoje ali direcionada para vocês? Foi muito bom. Todos nós sabemos que quando nós nos doamos, os que mais são beneficiados são os próprios voluntários, né? Então, quando eu me dou pelo próximo, eu recebo uma carga de autossatisfação, eu recebo, parece que um abraço especial de Deus falando assim, meu filho, agora sim, você está fazendo aquilo que eu te escolhi para fazer, né? Para mim é uma satisfação poder usar minha profissão, né, para fazer o bem à população, né, transmitir esse cuidado, né, esse amor, né, e isso traz significado para a minha profissão, fazer algo pelas pessoas, deixar um legado. E hoje, né, estou com o coração aqui grato, feliz por ter contribuído. Sabe, a nossa vida ela tem que ter um propósito. E o meu propósito de vir aqui é utilizar aquilo que Deus me deu, porque Ele que me capacitou a estudar, a ter vários cursos, financeiramente também tudo foi Deus. E com certeza se Jesus estivesse aqui, Ele faria mais do que eu estou fazendo. E esse tempo é o mínimo, é uma tarde, né? São 5 horas só que eu vou passar aqui. E com certeza muitas pessoas eu vou tentar atender o máximo que eu puder, com qualidade de serviço, com atenção e também levando Jesus para as pessoas. Olha, é uma situação muito satisfatória, né? Porque assim, ver o sorriso das pessoas, poder ter esse contato com eles e proporcionar esse atendimento é fantástico. Então, às vezes, tem um profissional aqui para atender e eles não fazem nem ideia de que isso poderia ser uma possibilidade. Então, eles chegam assim, tem médico? Aí a gente, olha, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem dentista. Eles levam um susto, assim, né? E vê-los sair dos atendimentos satisfeitos é uma coisa, assim, que não tem preço. Não tem. Então, assim, eu digo, né, é um cansaço gostoso, porque a gente não para. Mas no final do dia, aquela alegria de fazer amizade, de ver as pessoas felizes, recompensa. É bom demais. Fica claro para você que é Deus guiando cada passo desde que você voltou do Encontro Nacional da Fé, com a ideia, já vislumbrando tudo isso, em cada mês, os parceiros, tudo acontecendo para que de fato funcione e de fato leve esse serviço para a comunidade? Lucas, fica claro, Deus no comando, sempre. Não é Deus ter feito eu voltar para a igreja, um momento que eu jamais pensava em voltar para a igreja. A minha vida antes de voltar para a igreja era uma vida 100% compromissada com o mundo, uma vida de muitos amigos, que eu os tenho hoje mais à distância, porque não consigo frequentar os locais onde eles geralmente gostam de frequentar, mas uma vida totalmente alheia à igreja. Minha mãe, Lucas, orou por mim 33 anos. 33 anos. Ela faleceu no início de 2023. E no final do ano eu voltei para a igreja. Lucas, minha mãe ela assinava as lições da escola sabatina e as meditações matinais e ela deixava na minha casa. Você acredita que eu tenho, desses anos todos, elas no plástico guardadas? Eu nem sequer abria, de tão fora que eu estava, de tão distante. Não conseguia. Realmente, não tem como explicar se não for Deus, que nos fez voltar e engajar nesse projeto. E a gente enxerga Deus em cada ação, em cada pedido, em cada oração, tudo. Primeiramente, para mim é uma satisfação muito grande, né? E ver cada pessoa que sai daqui é um abraço e a pessoa está sempre falando,
que aqui é maravilhoso, que aqui mudou a vida muito. Tem um senhor lá fora falando sempre assim, quero falar com você. Porque ele sempre fala que aqui, eu estou recente aqui, mas ele sempre fala que esse centro tem influenciado muito a vida deles. E para mudar mesmo, para melhorar, né, a vida de cada um. Então, eu acredito que o meu trabalho aqui, eu me sinto assim eu venho, é como eu já falei, eu venho de outro trabalho, mas eu só faço chegar aqui, troco a farda e já venho e venho atender com muito carinho mesmo. É uma satisfação estar aqui. Eu oro a Deus que eu permaneça, porque foi um sonho meu, né? Um sonho que o outro pastor conheceu e esse pastor também me abraçou, acolheu esse sonho e eu continuo dizendo, a gente está aqui para transformar vidas, a gente está aqui para trazer a palavra, né? E a palavra transforma a vida, mas as vidas precisam de quê? De acolhimento, de alimento, de medicamento, de tudo que você possa imaginar. A gente está aqui para fazer, porque é o necessário, né? É o direito. Eu falo muito na questão do direito e falo que a igreja, ela precisa não só atender os membros, mas ela atende a comunidade. E no fim da programação, as pessoas já estavam indo embora, mas sabendo que no dia seguinte, o Centro de Influências de Mossoró vai estar aberto para mais um dia de atendimento à população, levando esperança em cada um dos serviços, feitos de maneira diferenciada, acolhedora, do jeito que a cidade me recebeu e que pode receber você também. Cristo se aproximava das pessoas, se aproximava, chegava perto das pessoas. Cristo depois, ele conquistava essas pessoas, né? Chegava perto, ele conquistava essas pessoas. Cristo, ele atendia uma necessidade social das pessoas. Ou ele dava um alimento, ou ele curava, ou ele fazia algo desse tipo. Então, ele atendia uma necessidade social. Ele ganhava a confiança das pessoas. Entenda, se aproximar, conquistar, atender uma necessidade social, ganhar a confiança e só depois, segue-me. Só depois o Evangelho. Então, é isso que nós tentamos fazer. Métodos de Cristo. Olhe, é muito gratificante. Atender as pessoas, ver o sorriso no rosto delas é muito gratificante. E ter a certeza de que o Espírito Santo tem atuado e vai atuar cada vez mais para que a gente alcance almas para o reino de Deus. É muito gratificante mesmo. A gente é mais beneficiada do que eles próprios. O Centro de Influência Mossoró nos mostra que uma igreja pode ser muito mais do que um lugar de culto. Pode ser um espaço de acolhimento, saúde, orientação e esperança. Parabéns a todos que fazem parte dessa iniciativa. O Fé em Ação fica por aqui, mas na próxima semana tem mais histórias de fé colocadas em prática. Até lá!